Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Hoje, dia 29 de maio de 2024. Vamos fazer a nossa oração da manhã baseada no livro de 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 15, e assim diz a palavra do Senhor. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque não são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira, e feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia aqui fala do homem de Deus, do profeta Eliseu. Rebo sekereba shakarama derebo sekereba. Riba sakaraba shekerebo. Conforme temos aprendido, Israel esteve em guerra com muitos povos, como era comum naquele tempo. Na verdade, até agora, infelizmente, a guerra existe. Reba sakaraba shekerebo. E ele era profeta do Senhor, e ele era homem de Deus. Todos nós sabemos que Deus revela aos profetas o profundo e o escondido. Está no livro de Daniel e no livro de Jó. Rebo sekereba shekerebo. Deus é aquele que revela a sua vontade, o seu desejo, os seus planos aos seus profetas. Então, nesse contexto de guerra com a Síria, o homem de Deus deu uma revelação que serviu de livramento para o povo de Israel. Disse ao rei de Israel: não vai no sítio tal, assim, 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 porque tem uma emboscada. O rei da Síria preparou uma armadilha. Então, como o rei da Síria percebeu que eles não tinham caído assim na ratoeira, posso assim dizer, ele começou a questionar-se: mas por que o plano não deu certo, isso e aquilo? E alguém lhe disse: olha, o homem de Deus, revelou os teus planos para o rei de Israel. Os planos que você fez no teu íntimo, aquelas palavras que você falou no teu leito, na tua cama, ele revelou. Não importa o que esteja oculto, o que esteja escondido, Deus conhece todas as coisas. E Ele revela quando Ele quer, Ele revela. A palavra do Senhor diz: não há nada oculto que não seja revelado. Então, o desejo do coração do inimigo foi revelado ao homem de Deus, e o homem de Deus usou essa informação para dar livramento para o povo de Israel. Então, como o plano dele não deu certo, ele enviou um exército para o povo de Israel. Começamos a ler aqui que o moço do homem de Deus, o moço é o trabalhador, né? Podemos assim considerar o trabalhador e o empregado, saiu, eis que viu um grande exército que cercou a cidade. O inimigo foi na cidade e cercou a cidade para atacar a cidade. E ele temeu. E ele gritou: ai, meu Senhor, o que faremos? Irmãos, nós temos que estar conscientes, na verdade temos que ter fé que Deus é conosco. Deus, Ele é conosco, ainda que os nossos olhos não vejam. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. A palavra do Senhor diz no Salmo 91 que é uma forte promessa de proteção, que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que caminha, que anda com Deus, vai estar debaixo da sombra. A sombra por si só já representa um lugar de descanso.
Quando está um sol escaldante, quem não quer ficar na sombra? Rabaxe que rebo. O sol é bom até um certo ponto, mas depois incomoda, magoa, queima a pele, traz sede, traz desconforto. E a sombra representa conforto, descanso. Rabaxe que rebo. Se a sombra já é boa, imagina estar debaixo da sombra de Deus. Representa proteção, livramento. O diabo não consegue entrar naquele lugar. Aquele lugar é totalmente fechado, totalmente protegido. É uma fortaleza. Rabasse que reboche que reba. Mas nós, muitas das vezes, não conseguimos enxergar por causa da nossa incredulidade. Então, o empregado do profeta, sabendo que tem aliança com Deus, que o seu mestre, o seu patrão era um profeta e ele também servia a esse Deus. Quando viu o exército do inimigo, ele ficou apavorado. Ele clamou ao seu Senhor: que faremos? Mas os homens de Deus, não são profetas. Isso é um dom que Deus pode estender a algumas outras classes. Claro, é por dimensões. A dimensão do profeta é muito mais intensa. O profeta, ele vê o mundo espiritual. Mas quem não vê o mundo espiritual pode vê-lo, enxergá-lo pela fé. A palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé. Então o homem de Deus lhe disse: não temas, porque são mais os que estão conosco dos que estão com eles. Estava a falar do exército celestial. Estava a falar do exército de Deus que estava com ele. Irmãos, nós não andamos sós. É a palavra do Senhor, que Deus dá ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Tem anjos, a nos guardar. Quando estamos numa batalha, existe um exército de Deus lutando, pelejando por nós. Quando nós oramos pelos nossos inimigos, um exército é liberado para destruí-los. E o homem de Deus orou para que Deus abrisse os olhos espirituais do seu trabalhador, para que visse o exército que estava do seu lado. A palavra do Senhor diz: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, do trabalhador, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Você pode até parecer estar só, mas existe um exército ao teu redor, ao redor da tua casa, te guardando, te protegendo, te livrando. Olha pelos olhos da fé, porque a palavra assim o diz. Tu não vais crer no vazio, tu não vais crer numa falácia, numa promessa minha, que sou humana, falha e pecadora. É a palavra do Senhor, não sou eu que estou a prometer, é Deus. A palavra do Senhor diz: aquietai-vos, que eu é que pelejarei por vós. Fiquem calmos, eu, o vosso Deus, vou lutar por vocês. Diante das circunstâncias, tribulações da vida, o que nos falta são olhos da fé. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ontem Deus ministrou sobre o medo que paralisa. A única coisa que vence o medo é a fé. Passamos por certas situações, nós ficamos como o trabalhador do homem de Deus. Ai, meu Senhor, o que eu vou fazer? Não temos fé para acreditar, não temos fé para prosseguir, não temos fé para permanecer e ficamos paralisados.
Reba sacarababa shekerebo. Deus é contigo. Deus é por ti. Rababa xerebo sereba. Deus trabalha por ti. Hoje vamos orar para que Deus abra os nossos olhos, os olhos da nossa fé, para confiar, para enxergar. Andar com Deus é uma aventura e você só vence essa aventura tendo fé. Porque muitas das vezes vai parecer mesmo impossível. Não, aqui não dá. E a sociedade vai fazer questão de te lembrar que você está louco. Não, você está louco. Como é possível? Você aí não vai a lado nenhum. Você aí não vai conseguir. Você já viu alguém que venceu nessas circunstâncias? Alguém que triunfou? Não, você é louco. Mas quem vive pela fé, ele acredita no impossível. Ele vê aquilo que ninguém vê. Quando Deus falou com o profeta Ezequiel, ele estava num vale de ossos. A Bíblia fala que os ossos estavam sequíssimos. Estavam muito secos. E ele perguntou ao profeta: Filho do homem, podem esses ossos reviverem? Estava a testar a sua fé. E ele respondeu: Tu sabes, Senhor. E Deus o ordenou a profetizar, declarar palavras. Aqueles ossos eram ossos de homens de guerra que tinham morrido na guerra, mas não há pouco tempo, muito tempo. E pela palavra do profeta, aqueles ossos reviveram, voltaram a ser um exército. É tudo uma questão de fé. Temos que pedir a Deus para que nos ensine a enxergar com os olhos da fé. Porque senão você não vai alcançar coisas grandiosas. Tudo no reino de Deus é tomado por esforço. Se você não pedir a Deus para Ele te ajudar a olhar com os seus olhos, a olhar com os olhos da fé, você não vai. Você vai acabar por desistir. Porque estar na presença de Deus, andar com Deus é para os destemidos. É para os ousados, é para os loucos. Loucos na fé. Não loucos no sentido literal, porque a fé é loucura. A fé é esperar por algo que ainda não aconteceu. A fé é você não ter uma trompa. É você não ter duas trompas e você declarar: eu vou engravidar. Tá louca, tá desesperada. Mas quem crê verá a glória de Deus. Há muitos casos de mulheres até que nem útero têm, mas engravidam. Pela fé é possível. Você ver uma doença incurável, degenerativa em estado terminal, e você declarar: vai ser curado. Como é que os homens de Deus são usados para curar, para libertar, para fazer prodígios e maravilhas? Pela fé. Já aprendemos que a fé e a palavra é o que ativa o reino dos céus. A fé e a palavra é que ligam as coisas aqui na terra e Deus liga no céu e as coisas acontecem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Diante das tribulações, das situações, peça sempre a Deus: me faça ver com os olhos da fé. Quando o trabalhador do profeta viu o exército celestial ao lado deles, deve ter dito: não, o meu chefe mesmo é de Deus. É homem de Deus, como dizem por aí, é homem de Deus. Muitos falam assim: é homem de Deus. Ele precisou ver com os olhos espirituais, mas há quem não precisa, ele acredita mesmo sem ver. Muitos não têm visão espiritual, mas eles acreditam. Eu orei, Deus me respondeu. Eu pedi, vai acontecer. Não precisa, porque a palavra é a profecia por excelência. Ainda que não tenhas visão espiritual, se você crer na palavra, você vai acreditar. Louvado seja o nome do Senhor.
Rebabaxe que rebo, Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te adoramos. Porque tu és bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Nós te louvamos porque não há outro Deus além de ti, Pai. Tu és incomparável, inigualável. Reba sacarabaxe que rebo. Não há outro Deus além de ti, Pai. Tu és magnífico. Tu és maravilhoso, tu és poderoso, tu és santo, tu és justo. Reba sacarabaxe que rebo se que reba. Não há palavras para descrever a tua grandeza, o teu amor, a tua bondade. Para descrever o quanto o Senhor é poderoso, maravilhoso. Reba sacarabaxe que rebo. Nós queremos declarar quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus. Reba sacarabaxe que rebo. Cantaremos quão grande é o nosso Deus. Reba sacarababaxe que rebo. Porque Ele é poderoso, Ele é tremendo, Ele é grande. Ele é soberano. Rabase que reboche que reba. Nós te exaltamos, nós te glorificamos. Nessa manhã, rababaxe que rebo. Seja o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tenha primazia, Deus. Rabase que reboche que reba. Seja Deus na nossa vida. Rababaxe que rebo. Seja a prioridade. Seja o centro. Pai, nós louvamos o teu nome. Nessa manhã, humildemente te suplicamos, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus que fez prodígios e maravilhas, o Deus que perdoa pecados. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e iniquidades. Lava-nos, ó Pai, com teu precioso sangue, porque nós somos falhos e pecadores. Mas tu és um Deus maravilhoso, um Deus que joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Lava o nosso coração, ó Deus. Lava as nossas mãos. Lava os nossos pés. Purifica-nos de toda a imundícia, de todo o pecado, de toda a iniquidade. Tenha compaixão de nós, filho de Davi. Nessa manhã, Senhor Jesus, nós clamamos. Nós imploramos. Faça-nos enxergar com os olhos da fé. Diante das tribulações, diante das dificuldades, diante das lutas, das batalhas, que não entremos em desespero, mas que possamos enxergar com os olhos da fé, que possamos declarar: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não importa o sofrimento, a tribulação, a perseguição, Deus trará alegria pela manhã. Deus trará o escape pela manhã. Deus trará o renovo pela manhã. Deus fará o milagre pela manhã. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Deus é fiel para fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Então, Deus, faça-nos enxergar, Senhor. Dá-nos uma percepção espiritual. Nos dá sensibilidade para fazer a tua vontade e o teu querer. Ainda que pareça impossível, Deus pediu ao seu servo Abraão para sacrificar o seu único filho, o filho da promessa, o filho da velhice, o único filho. E ele obedeceu no momento
E ele não murmurou, não reclamou. Porque ele tinha temor de Deus. Porque ele tinha fé em Deus, porque a confiança dele estava em Deus. Ah, Senhor, quantas vezes o Senhor nos ordena fazer alguma coisa e a nossa fé é tão pequena que nós não obedecemos. Nós não acreditamos que vem do Senhor. O medo toma conta de nós. Porque nós lemos a palavra, mas não acreditamos. Porque o nosso coração tem dúvida. A tua palavra diz no livro de Tiago que o coração dobre e dividido não receberá nada de Deus. Ele é inconstante como a onda do mar. Tira o nosso coração dobre. Tira o nosso coração dividido. Que um dia acredita, um dia não acredita. Que um dia está com fé que vai acontecer, outro dia já esmoreceu, já secou. Nos faça ter uma fé inabalável. Nos faça ter uma fé constante. Uma fé condensada. Uma fé firmada na rocha. O Senhor Jesus disse na sua palavra que aquele que escuta as suas palavras e as pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Virão os ventos, as tempestades, os problemas, e ele vai permanecer firme. Vai se levantar todo tipo de problema e ele estará firme na fé. E ele estará firme em Deus. Não, eu creio que Deus vai fazer. Não importa as circunstâncias. Não importa o que o homem diz. Não importa o que a ciência diz. Não importa o que a justiça diz. Deus é fiel. E Ele fará. Ele não será destruído, envergonhado, confundido. Porque ele está alicerçado na rocha que é Cristo. Porque ele está firmado na rocha que é Jesus. Na tempestade, ele vai sobreviver. No transbordar de muitas águas, ele não se afogará. Quando tiver fogo, ele não se queimará. Ele vai sobreviver pela fé. Ele vai conseguir pela fé. Ele vai alcançar pela fé. Ele vai chegar pela fé. Porque a fé move montanhas, assim diz a palavra do Senhor. A fé pode todas as coisas. A fé faz o impossível se tornar possível. Abra os olhos, Senhor, os nossos olhos, para que possamos enxergar com olhos da fé. Pai, não permita que os teus filhos venham desistir das causas que o Senhor colocou no seu coração. Porque o Senhor é fiel para cumprir. A tua palavra diz, ó Deus, o teu salmista Davi declarando: eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo ser envergonhado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ó Deus, tu és fiel para cumprir. E nós queremos acreditar que o Senhor vai cumprir também na nossa vida. Porque os milagres não são só para os outros. Os milagres não acabaram na Bíblia. Os milagres existem até hoje. Ainda existem profetas de Deus. Ainda existem homens de Deus. Ainda existem intercessores de Deus. Deus ainda faz milagres.
Deus ainda faz prodígios. Deus ainda faz maravilhas. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, assim diz a sua palavra. A palavra dele declara que Ele não mudou, Ele não muda. Ele não mudará, Ele permanecerá para todo sempre. Ele existe desde a eternidade e existirá para todo sempre. Ele não pode ser vencido, não pode ser derrotado, não pode ser confundido e envergonhado. Todas as suas palavras se cumprem. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela faz aquilo que lhe apraz. Nessa manhã, Senhor Jesus, aviva a nossa pequena fé. Abra o nosso entendimento, nos dá discernimento, nos dá visão espiritual. Para crer no impossível, para alcançar o inalcançável. Para fazer aquilo que nunca ninguém conseguiu fazer. Porque com Deus todas as coisas são possíveis. Ainda que nunca ninguém fez, eu farei. Ainda que ninguém conseguiu, eu conseguirei. Ainda que não foi possível, comigo será possível. Porque eu não sou uma pessoa qualquer. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E a palavra do meu Pai diz que Ele trabalha para todos aqueles que nele esperam. Eu espero no meu Pai. Eu espero no meu Deus e eu creio que Ele fará na minha vida. Porque eu sou um agente de milagres. Deus vai fazer infinitamente mais do que aquilo que eu imagino, do que aquilo que eu penso. Que possamos sair, Senhor, desse encontro fortalecidos, convictos de que o Senhor é conosco, convictos da nossa fé. Quebra todo espírito de temor, quebra todo espírito de medo, todo espírito de incredulidade, as vozes do maligno que falam na nossa mente que não será possível, que não vamos conseguir, que não vai acontecer. Cala essa voz do inimigo. Com Deus tudo é possível. Com Deus tudo é possível. Em Deus nós faremos proezas. Assim diz a palavra do Senhor. Porque Ele que lutará por nós. Porque Ele que nos defenderá diante dos nossos inimigos. Porque Ele que trabalha, não somos nós. Não é a nossa força, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. É pelo Espírito de Deus. É pela graça de Deus. É pelo favor de Deus. Não é por nós. Nós não conseguiremos, mas Deus conseguirá. Nós não podemos, mas Deus pode. Nós não fazemos, mas Deus faz. Ele pode todas as coisas. Não temas, Deus é contigo. Prossiga, avança. Continua nessa tua fé que Deus vai te honrar. Ainda que o mundo te zombe, ainda que o mundo diga que é impossível, ainda que o mundo diga que não vais conseguir, permaneça firme em Deus. Ele vai honrar a tua fé.
Ele vai abrir essa porta. Ele vai fazer esse milagre. Rabaxequerebo. Mantenha a tua fé em ação. Declara, eu vou conseguir. Rababaxequerebo. Deus é comigo. Remandarabáxequerebo. Nessa tempestade, o exército do Senhor está do meu lado lutando por mim. Os anjos do Senhor estão do meu lado pelejando por mim. Eu vou conseguir. Eu vou romper, eu vou avançar. Eu vou alcançar. Em Cristo eu sou mais do que vencedor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é Jesus. Jesus me fortalece. Jesus me capacita. Jesus abre as portas. Jesus faz o morto ressuscitar. Jesus cura o enfermo. Jesus restaura vidas. Jesus muda a realidade. Pai, nós te louvamos pela tua fidelidade e pelo teu amor. Pai, queremos consagrar esse dia nas tuas mãos. Sê conosco, Pai, guarda a nossa casa, a nossa família, os nossos familiares. Cubra-nos debaixo do teu sangue, debaixo das tuas asas. Que toda ferramenta preparada contra nós, Pai, não venha prosperar. Conceda-nos um dia abençoado. Abra portas, faça prodígios e maravilhas, Deus. Mostra que o Senhor é Deus na nossa vida. Nos entregamos nas tuas mãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Deus, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, jamais para todo sempre. Amém. Aleluia.